Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. Olá, bem-vindo à Rádio World Last Chance. Eu sou seu apresentador Cris Deluca e comigo aqui está o Will Santos. Olá e obrigado por nos sintonizar. Temos um programa interessante planejado para você hoje, querido ouvinte. Vamos compartilhar alguns textos bíblicos e assim, se você desejar tomar nota desses textos para estudos posteriores, você talvez queira pegar uma caneta e um papel. E o programa de hoje, As Origens de Yahushua, parte 1. Chris, você é pai, certo? Seus filhos já disseram algo particularmente digno de nota? Ah, sim. Na verdade, eles nos fizeram e ainda fazem nos rir bastante. Bom, lembro-me de quando nosso filho tinha cerca de 3 anos e ele estava assistindo um vídeo que falava sobre a natureza e que mostrava uma mãe passarinho alimentando seus bebês. Com um olhar revoltado no rosto, ele virou para minha esposa e disse: "Eu estou feliz por não ter que ser alimentado dessa maneira." Outro dia, minha esposa estava lendo um artigo de um blog famoso e aparentemente um de seus representantes havia convidado seus leitores a enviar coisas engraçadas que seus filhos haviam dito. E ela estava literalmente se matando de rir. Ela mais tarde me contou algumas coisas que ela tinha lido lá. Parece que uma determinada mãe havia dado uma ordem aos seus filhos de que eles não poderiam mais falar "cale a boca" um para o outro, pelo motivo de que era ofensivo e causava sentimentos de mágoa. Sim, e minha mãe também não nos deixava dizer "cale a boca" um para o outro. Poderíamos dizer "não fale mais nada", mas não "cale a boca". E sabe o que ainda acontece? Os menores ainda continuam a usar expressões como "cale a boca" quando querem que seus amiguinhos fiquem quietos. Não, eu creio que eles obedeceram sim suas mães, mas foram muito criativos em encontrar maneiras diferentes de comunicar a mesma ideia. Um dia, a filha da minha vizinha de 9 anos estava falando sem parar, e seu irmão de apenas 6 anos estava farto dela. Quando ele não aguentou mais a tagarelice incessante de sua irmã, ele se virou para ela e gritou: "Silêncio, sua caipira!" Você disse que ele tinha 6 anos de idade? Uma maneira bastante criativa de transmitir seu ponto de vista, não foi? Sim, e isso me lembra de um antigo programa de TV americano com Art Linkletter chamado Crianças Dizem o que Vem em Suas Mentes. Ah, sim, eles realmente fazem isso, e é hilário, como também vexatório. Pra mim, não é tanto o que as crianças dizem, mas o que elas perguntam. Tipo, de onde vêm os bebês? Sim, e eu pensei que isso nunca aconteceria comigo até um dia em que meu filho chegou e perguntou de onde vinham os bebês. E eu disse: "Vá perguntar à sua mãe." E? E ele voltou e disse: "Ela me pediu para que eu viesse e perguntasse a você." Explicar de onde viemos pode ser um tanto complicado. Na verdade, é sobre isso que vamos falar hoje, as origens de Yahushua. Agora, a maioria dos cristãos acredita que Yahushua era um ser que sempre existiu e que é pré-existente juntamente com o Pai. Alguns podem acreditar que ele foi trazido à existência em algum ponto da eternidade, mesmo antes que qualquer outra coisa fosse criada. Mas parte da crença cristã como um todo acredita em uma divindade trina, e que é a crença de que Yahushua existiu antes de sua concepção no ventre de Maria. Sim, e isso não é um dogma cristão como um todo.
Sim, mas não é bíblico. É uma herança da doutrina da Trindade pagã que foi colocada em prática no quarto século. Como abordamos em programas anteriores, a ideia de uma divindade trina surgiu várias centenas de anos depois de Cristo, e os primeiros cristãos não acreditavam nisso. Consequentemente, não aparece nas Escrituras da maneira que sempre pensamos que era. A suposta pré-existência de Yahushua é uma doutrina correlata que anda de mãos dadas com a doutrina de uma trindade. Mas, novamente, não é bíblica. E é isso que quero discutir hoje. Os parâmetros bíblicos para a existência de Yahushua. Ele passou a existir em sua concepção e não antes. Na verdade, existem muito poucas passagens das Escrituras que parecem sugerir uma pré-existência literal de Cristo. Vamos dar uma olhada nisso, mas quando começarmos nosso estudo, há algumas coisas que quero que todos tenham em mente. Primeiro, o Antigo Testamento apresenta consistentemente o Messias como alguém que surgiria no futuro. Em outras palavras, ele ainda não existia. Isso é verdade. Nunca pensei sobre isso antes, mas você está certo. Outra coisa que surge com um estudo cuidadoso da Bíblia é que o status de Yahushua como filho de Iá é apresentado no Antigo Testamento como uma profecia. Então, novamente, algo ainda futuro e não atual. O que não aconteceria se Yahushua existisse antes de sua concepção. Certo? Além disso, Yahushua foi exaltado à preeminência somente após sua ressurreição. E essa não era uma posição que ele ocupava antes. Ele foi exaltado depois como recompensa por sua fidelidade. Nós muitas vezes falamos sobre o fato de Yahushua ter voltado para seu pai, mas as Escrituras não mencionam nada sobre isso. O que você esperaria que aconteceria se ele tivesse vivido no céu com Iá antes de sua concepção? Bom ponto. E outra coisa, não há declarações documentadas que falam sobre Yahushua e a tal suposta preexistência, há? Não há. Algumas denominações extrapolam e entendem que Yahushua pré-existia, como no caso do arcanjo Miguel. Mas isso é simplesmente extrapolação e suposição. As Escrituras realmente não mencionam nada sobre isso. Antes de continuarmos, poderíamos dar uma olhada em alguma passagem das Escrituras que parece sugerir que o Salvador fosse pré-existente? Claro que sim. Gênesis 1:26. Por que você não abre nesse texto? Lá, Yahweh está falando no plural, e então é por isso que tem sido fácil para os trinitários supor que ele está falando de si mesmo e do Filho. Comece a ler, por favor. Ok. Também disse Elohim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Elohim é uma forma plural. Em hebraico, este era um artifício literário para de alguma forma reconhecer tal pessoa, e é isso tudo que está envolvido neste cenário. Provérbios 8 e versículos 22 e 30. Isso é o que é frequentemente usado para provar a atribuição de uma pré-existência a Yahushua. Ok, diz, abre aspas, Yahuwah me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Então, eu estava com ele e era seu arquiteto dia após dia. Eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. E eu consigo perceber do porquê isso sugeriria uma pré-existência para Yahushua. Quando é tirado do contexto, certo? No entanto, quando você lê no contexto, está claramente falando de outra coisa. Leia o versículo 12. Tá, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Este capítulo inteiro está lidando com sabedoria. Dizer que 2 versículos de todo o capítulo se referem a um Cristo pré-existente é extrapolar e muito. Simplesmente não é consistente com o texto. O último texto que é usado como prova da pré-existência de Yahushua é o de Miqueias 5, versículo 2. Mas, novamente, quando o lemos dando bastante atenção, percebemos que não há nada nele que verdadeiramente aponte que Yahushua pré-existiu lá no céu, ou em qualquer outro lugar que envolvesse esse tipo de questão. Portanto, ouça atentamente o que ele realmente diz e não o que imputamos a ele. Leia, Chris, para nós. Tudo bem, diz, abre aspas, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
Desde a eternidade estava dentro do coração de Yah prover um Salvador caso isso fosse necessário. No entanto, há um significado mais profundo no qual entraremos mais tarde. De qualquer forma, isso é muito diferente do Salvador realmente existir por toda a eternidade até então. Bem, eu notei que diz, de ti sairá. Isso é tempo futuro. Correto. Passando para os livros do Novo Testamento, 3/4 deles não contém nenhuma declaração que possa ser interpretada como sugerindo um Cristo pré-existente. São Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos conhecidos como Evangelhos Sinóticos, Atos, que foi escrito por Lucas, Romanos, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. Nenhum deles contém qualquer declaração que possa ser distorcida para sugerir que Yahushua foi possuidor de uma pré-existência. E se ele tivesse, você imaginaria que pelo menos apareceria nos evangelhos sinóticos ou em Judas? O que eu quero dizer é que Judas cita extensivamente o livro de Enoque, o qual compartilhava algumas profecias. Correto. Você não vai encontrar nada sobre isso em nenhum lugar. Então, de onde as pessoas tiram a ideia de que ele fora revestido de uma pré-existência? Do livro de João? Sim, do Evangelho de João, de Filipenses 2, de Colossenses 1 e de Apocalipse 3. Há meia dúzia de lugares que podem ser interpretados como sugerindo uma pré-existência. No entanto, há duas perguntas muito importantes que precisam ser feitas. Primeiro, essas passagens são literais ou nocionais? Como assim? Yahweh profetizou a vinda de um Redentor, e esse sempre foi o seu plano caso surgisse a necessidade. Assim, qualquer passagem se refere à ideia e a essa promessa, e não à realidade literal quando a profecia foi dada. Ok, te entendo. Se já existisse, não seria uma profecia, seria? Então, qual é a segunda pergunta? Esse punhado de passagens que usamos para provar a pré-existência foram traduzidos e analisados corretamente? Ou analisamos e traduzimos de acordo com nossa visão e ideias pré-concebidas? Isso é muito fácil de se fazer, não é? Temos um conjunto de crenças específicas e tendemos a projetar isso em qualquer interpretação que damos às Escrituras. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não contêm referências a uma pré-existência. De fato, Lucas, em sua introdução ao seu evangelho, diz: "Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído." Fecha aspas. Agora, se Lucas fosse, depois de acurada investigação de tudo desde a origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, o lugar para começar não seria por meio da existência real de Yahushua, sua pré-existência como suposta, ao invés de apenas começar com sua existência e de sua concepção humana? É o que eu pensaria. Mas ele não diz uma única palavra sobre algum tipo de pré-existência, muito menos fornece algum tipo de pista. Lucas não descreve a transformação de um ser divino em um ser humano, ou mesmo de um ser angelical em um ser humano. Ele não sugere que Yahushua tenha existido como um espírito desencarnado. Em vez disso, Lucas descreve em seus primeiros escritos o nascimento de João Batista sendo anunciado, e mais tarde ele relata as boas novas dadas a Maria pelo anjo Gabriel. E aqui ele explica o início da existência de Yahushua. Por que você não lê para nós essa passagem? Lucas 1, versículo 35. Ok. Maria questiona de como ela poderia ter um bebê sendo ela ainda virgem. Respondeu-lhe o anjo: "Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus." Este bem aqui é o ponto que deu origem a Yahushua. Lucas diz que ele cuidadosamente, logicamente traçou sua história de volta ao ponto de origem. Está bem aqui. E observe também que quando o anjo diz a Maria, ele se reporta no tempo futuro: "Descerá sobre ti o Espírito Santo", fato esse que ainda não havia se tornado uma realidade, ou seja, ele ainda não tinha vindo à existência. Ele não ocuparia tal patamar até que o Espírito Santo viesse sobre Maria. Da mesma forma, Mateus, ao discutir a linhagem e o nascimento de Yahushua, nunca se refere a uma pré-existência. E Marcos nem sequer discute a concepção e o nascimento do Salvador. Ok, mas
Me dê apenas um momento para que eu encontre essa passagem. Hebreus 1, versículo 2. Acho que esta é uma referência bastante clara à pré-existência. Na verdade, é exatamente o oposto. Esses versos refutam qualquer pré-existência. Por que você não lê para nós esses versos? Hebreus 1, versículos 1 e 2. Tudo bem, o texto diz: havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Fecha aspas. A afirmação a quem constituiu herdeiro todas as coisas não indica a pré-existência? Eu estou feliz que você tenha feito esta pergunta, Chris. Este é o tipo de passagem que eu estava falando quando perguntei se as várias passagens das Escrituras usadas para provar um Cristo pré-existente foram devidamente analisadas ou traduzidas. Este é um versículo que no passado eu usei para provar que Yahweh se utilizou de um Cristo pré-existente para criar o mundo. Mas isso é devido a um erro de tradução. A palavra aqui traduzida como mundos, na verdade, vem do mesmo termo grego do qual obtemos a palavra eon. Acho que temos um dicionário aqui em nosso escritório. Chris, você está vendo aquele dicionário bíblico lá naquela prateleira? Por que você não abre na parte que traz traduções gregas, no número 165? Leia, por favor, o que diz. Ok. Certamente uma era, um período messiânico no presente ou no futuro. A ênfase primária desta palavra é o tempo em sua duração ininterrupta. Aion, como substantivo, significa uma era ou um tempo, ou um período de duração indefinido, ou tempo visto em relação ao que ocorre em um período. A força ligada à palavra não é tanto a da duração real de um período, mas a de um período marcado por características espirituais ou morais. Isso é ilustrado no uso do adjetivo na frase vida eterna. Para colocar de outra forma, o que Hebreus 1:2 diz é simplesmente dar graças ao dom do Messias, e o tempo, especialmente presente e futuro, é dividido em eras. E nesse momento o pecado está seguindo seu curso no mundo. No entanto, quando Yahushua retornar, o reino de Yah será estabelecido na terra. E mais tarde, depois que o pecado e os pecadores não existirem mais, a paz reinará por toda a eternidade. Estas são as várias eras ou períodos que se tornam realidade por meio do sacrifício de Yahushua. E não está falando que ele possuía uma pré-existência. E os estudiosos da Bíblia também sabem disso. Eu imprimi algumas citações que eu gostaria que você lesse, Chris. Comece a ler pela primeira citação que está em cima, no início da página. Vamos lá. Esta primeira citação é de William Sanday. Ele era um professor do século XIX em Oxford. Ele disse, abre aspas, não há uma única referência a Yahushua nos evangelhos sinóticos, como ele sendo filho de Yahweh antes de seu nascimento. A próxima citação é a de F.C. Bauer, um teólogo protestante alemão. O que ele disse? A ideia de pré-existência está completamente fora da esfera da visão sinótica de Mateus, Marcos e Lucas. E a última citação é de um livro chamado O Nascimento do Messias, e foi escrito por Raymond Brown, um respeitado teólogo católico. Ele disse que Mateus e Lucas, abre aspas, não mostram conhecimento da pré-existência de Yahushua. Aparentemente, para eles, a concepção foi o tornar-se ou o gerar do filho de Yahweh. Você poderia dizer, Will, que o status de Yahushua como filho de Yahweh teve início em sua concepção? Sim, porque ele simplesmente não existia antes disso. Ele pode ter existido na mente e nos planos de Yah, mas na realidade ele não existia. Qual é a próxima citação? É a do teólogo protestante Wolfhard Pannenberg. Ele escreve, abre aspas, em Lucas, a filiação divina é estabelecida pela atividade onipotente do Espírito Divino sobre Maria. Em Lucas 1:35, a filiação divina de Yahushua é explicitamente estabelecida por seu nascimento milagroso, contradição irreconciliável com a cristologia na encarnação do Filho pré-existente de Yahweh. Essa citação não pode ser mais clara ao compararmos com o relato de Lucas. Vamos voltar lá para Lucas 1:35 e lê-la novamente. Tá. Respondeu-lhe o anjo,
descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Por essa razão que o menino será chamado Filho de Deus. Foi o ato do Espírito Santo vindo sobre ela, o ato do Pai ao conceber no ventre de uma virgem, que fez Yahushua se tornar o filho de Iar. A palavra que traduzimos para o português como por isso vem do grego diokai, que significa exatamente por essa razão. Foi o Espírito Santo concebendo Yahushua no ventre de Maria, que foi o motivo dele ser o filho de Yahweh. Portanto, ele não era filho de Iar antes de seu nascimento, bem como não havia um filho unigênito antes de seu nascimento. Você não pode vir à existência se você, de alguma forma, já existe. Ok, vamos fazer uma pausa bem rápida. Voltamos já já! Você sabe de onde vêm suas crenças? Se você é cristão, provavelmente você estará pensando: é claro que o que eu acredito vem das Escrituras, mas elas realmente o são? Ou sua interpretação das Escrituras foi influenciada de maneira inconsistente como um todo ao se tratar da palavra sagrada? Os católicos romanos admitem aberta e honestamente que suas crenças são baseadas nas Escrituras e nas tradições dos pais da Igreja. O que a grande maioria dos protestantes não percebe é que suas crenças também foram distorcidas pelas crenças dos pais da Igreja dos séculos 2, 3 e 4, e nem sempre de forma consistente com a Bíblia. A maioria dos chamados pais da Igreja tinham grandes formações acadêmicas. Em seus diálogos e comentários sobre as Escrituras, esses primeiros escritores, teólogos e expositores cristãos interpretaram a Bíblia de uma maneira que era consistente com a filosofia grega, especificamente a do filósofo pagão Platão. E esse é um fato bem conhecido pelos eruditos bíblicos modernos. Muitas das visões comumente do cristianismo hoje vêm de interpretações das escrituras moldadas pela filosofia pagã e não pelos ensinamentos dos apóstolos. Para saber mais, procure em nosso site pelo programa intitulado Platão é o fundador mor do cristianismo moderno. Você também poderá ouvir o programa na rádio WLC com o mesmo título. Aprenda quais crenças são bíblicas e quais não o são. Mais uma vez, o título é Platão é o fundador mor do cristianismo moderno. Você poderá encontrá-lo em nosso site ou no YouTube. A ideia de que Yahushua teve uma pré-existência antes de sua concepção é uma progressão natural da heresia da Trindade. Se você acredita que Cristo é uma terça parte de uma divindade trina, então naturalmente ele teria que ter uma pré-existência, mas não é isso que as Escrituras ensinam. Vamos dar uma olhada no que Mateus tem a dizer. Abra, Chris, no primeiro capítulo de Mateus, Mateus 1, versículo 18. Vejamos, diz: Ora, o nascimento de Yahushua Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ora, o nascimento de Yahushua Cristo foi assim. Isso é um erro de tradução? Não, está tudo certo, mas há nuances que se perdem na tradução. A palavra traduzida para o português como nascimento vem da palavra grega Gênesis. Sério? Sim, significa um nascimento, geração ou resultado de uma reprodução. No léxico grego-português de Bauer, a palavra é definida como, aspas, que está surgindo em um momento específico, nascimento. É um estado de ser e de existência, e refere-se à ancestralidade como ponto de origem. É, basicamente, origem. Certo. Então, qual foi a origem de Yahushua? Quando ele foi concebido pelo Espírito Santo. Não 1000 ou 10.000 ou 1 milhão de anos antes, tampouco uma eternidade incalculável, mas em sua concepção. Observe que logo após aparecer o termo Gênesis, é-nos dito de que Maria estava grávida por intermédio do Espírito Santo. Assim, a palavra tem menos a ver com seu nascimento real e mais a ver com concepção, como seu ponto de origem, ou seja, seu estado de vir à existência, por assim dizer. Correto? Bart Ehrman é um autor estudioso do Novo Testamento e professor de religião. Ele escreveu um livro chamado A Corrupção Ortodoxa das Escrituras e o subtítulo é O efeito das precoces controvérsias cristológicas sobre o texto do Novo Testamento. Esse livro parece interessante.
Sim, é. Eu não concordo com tudo que Ehrman ensina, mas ele faz uma boa busca. Neste livro, ele escreve que os primeiros e melhores manuscritos concordam em introduzir esse texto com as palavras: no princípio de Yahushua Cristo, aconteceu dessa forma. Interessante. Portanto, este texto, por si só, é suficiente para provar que a origem de Yahushua teve seu início no ventre de Maria, e que não foi apenas uma coisa latente por meio do processo, o qual ele assumiu um corpo humano. Não foi. Sua origem começou na concepção e não antes. Outro lugar onde esta palavra Gênesis é usada é a de Mateus 1, versículo 1. Você poderia lê-lo para nós? Tá. Livro da genealogia de Yahushua Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Outra tradução diz: esta é a história escrita da linhagem familiar de Jesus, o Messias. Ainda outra tradução de Mateus capítulo 1, verso 1, traduz como: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É assim que Gênesis é usado para se referir à sua origem, sua ancestralidade, mesmo que ele não tenha existido até sua concepção. Agora, com esse entendimento, vamos dar uma olhada novamente em Miqueias 5, versículo 2. Tudo bem. Me dê apenas um segundo. Ele diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Tudo bem. Nós dissemos anteriormente que a frase "desde os dias da eternidade" pode se referir ao plano no coração do Pai de conceder um Salvador caso surgisse o pecado. Mas há mais. Este texto ganha vida quando entendemos que este texto está se referindo às origens do Salvador, sua ancestralidade. Está aqui. Leia novamente nesta tradução. Ok. No entanto, tu, Bet-Lechem, Belém, casa do pão, Efratá frutífera, embora pequena demais, para figurar entre os milhares de Judá. Sairá de ti, para mim, aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Uou, isso é muito interessante, mas como você sabe que isso não está se referindo aos dias antes mesmo de nosso mundo ser criado? Essa é uma boa pergunta. Abra nos 2 próximos capítulos de Miqueias, capítulo 7, leia o versículo 20. Há uma frase muito semelhante usada lá, Miqueias 7, versículo 20. Comece a ler para nós, por favor. Ok. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Agora, obviamente que Yah não juraria nada a seus antepassados antes mesmo de eles existirem. É óbvio que não. Vamos dar uma olhada em algumas outras traduções. Vamos lá. Esta diz: mostrarás a tua lealdade a Jacó e teu amor misericordioso a Abraão, conforme assim a prometestes sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. E mais uma. Ok. Como prometeste antigamente aos nossos antepassados, tu serás fiel e mostrarás o teu amor a nós, aos descendentes de Abraão e de Jacó. Claramente isso está se referindo à linhagem, à ancestralidade, não a um período de tempo antes do mundo ser criado. Encontramos esta mesma coisa em Amós. Vamos para Amós 9, versículo 11. Ok. Aqui. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. As notas informativas de estudo na Nova Bíblia Americana dizem que Miqueias 5:2 é uma referência à descendência do Salvador da antiga dinastia instaurada por Davi. Comece a ler bem aqui nesta parte. Ok. A pequena cidade e clã de Belém Efrata, de onde vem a antiga dinastia davídica, cuja origem é antiga desde os tempos antigos, com seu rei messiânico, aquele que deve governar em Israel.
A Bíblia de Cambridge para as escolas e faculdades também concorda que as origens em Miqueias 5:2 se referem à descendência de Yahushua da antiga dinastia davídica. Então, novamente, estamos falando aqui de linhagem. Linhagem essa de descendência que abrange a profecia de Gênesis 49:10, que diz que o Messias viria da tribo de Judá e que ele seria um israelita profetizado em Números 24:17 ao 19, e que ele seria filho de Yahweh, herdeiro de Davi, e que seria do sexo masculino. Nossos ouvintes poderão ler essa profecia em 2 Samuel 7:14. É interessante que isso sejam profecias. Nós não podemos ter dois pontos de origem, e então, para ver profecias sobre as origens de Yahushua, ele não poderia já ter existido. É realmente bastante ridículo quando pensamos nisso de uma forma lógica. Mas esse é o problema quando nós simplesmente aceitamos o que nos é dito sem estudar de uma forma pessoal. Outro ponto é que se as origens em Miqueias 5:2 estivessem se referindo à pré-existência de Yahushua, ela contradizeria Mateus 1:18, que aponta sua origem como o momento da concepção. Isso é um bom ponto. E a de Lucas também? Ouça esse texto novamente. Lucas capítulo 1, versículo 30 a 35, diz: Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Yah. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Yahushua. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Yah. Fecha aspas. Não sei porque nunca vi isso antes, mas se é o ato de ser concebido que qualifica essa pessoa para ser chamada Filho de Yah, e isso é claramente o que o anjo está dizendo, então ele não poderia ter tido uma pré-existência. Exatamente. É o ato do Espírito Santo de preservar Maria que é o ponto de concepção, de origem. E é esse mesmo ato que é a razão pela qual ele é referido como o Filho de Yah. Diz isso bem aqui em Lucas 1. O falecido James Dunn, que morreu em junho de 2020, que foi uma perda sem precedentes, foi um respeitado professor de divindade na Universidade de Durham, lá na Inglaterra. Ele também afirmou que Miqueias 5:2 não sugere um Cristo pré-existente. Em vez disso, ele sugeriu que Miqueias 5:2 era o que os judeus estavam se lembrando quando, em Mateus 7, ficaram confusos ao saber que Yahushua era de Nazaré. Sério? Eu não me lembro desse fato. Bem, vamos ler? Vamos lá para Mateus 7. Enquanto você procura aí em sua Bíblia, eu vou reler Miqueias 5:2, para que tenhamos isso claramente em mente. Diz: No entanto, tu, Betlehem, Belém, casa do pão, Efratá, frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Ok, agora leia Mateus 7, versículos 40 a 43. Ok, então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Os fariseus conheciam o que liam nas Escrituras. Assim, se Mateus 7 se refere a Miqueias 5, eles provavelmente estavam fazendo esse comparativo com o que diz nessas duas passagens. Todos sabiam que o Messias seria um descendente da antiga dinastia davídica. Então, o exorbitar de Miqueias 5, que está sugerindo que Yahushua teve uma pré-existência, é ler no texto que simplesmente não está lá, pois esse verso não está dizendo que o Messias existia antes da criação. Está simplesmente dizendo que sua ascendência seria da linhagem davídica, e isso é tudo. Bem, claramente Yahushua
como descendente de Davi, é parte de uma linhagem e uma dinastia antiga. Quando você lê tudo no contexto, é óbvio que esses versículos não pretendiam sugerir que ele existia antes que o mundo fosse criado. Não existia. Em nenhum lugar as Escrituras realmente apresentam Cristo como uma espécie de pré-humano. Sabe, isso me lembra de outro lugar no Novo Testamento. As pessoas estavam o tempo todo se perguntando quem era Yahushua e se ele era realmente o Messias ou apenas um rabino. Em João 7, relata que algumas pessoas diziam que ele era um profeta, enquanto outros insistiam que ele era ungido. Quando o próprio Yahushua perguntou aos discípulos o que todos diziam sobre ele, as respostas foram muito reveladoras. Disseram-lhe que algumas pessoas estavam dizendo que ele era João Batista, outros diziam que ele era Elias ou Jeremias, e alguns que ele era um profeta. Mas quando Cristo lhes perguntou o que eles diziam que ele era, Pedro disse: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." Nenhum deles jamais apontou para ele e revelou que ele era um ser pré-existente e que sempre existiu. Bem lembrado, Chris. Em João 1, Natanael disse a Yahushua que ele acreditava que ele era o Messias, o rei de Israel. Novamente, nenhuma menção e nenhuma designação de uma pré-existência. Volte novamente para Mateus 1 e leia o versículo 20. É aqui que José está se perguntando se Maria o traiu e o anjo vem lhe dizer o que está acontecendo. Leia, por favor. Ok. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: "José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo." A palavra aqui traduzida como gerado vem do grego genao. Significa gerar, e de fato em outras traduções é o que diz. O que é gerado nela é do Espírito Santo. Quando procuramos no dicionário pela palavra gerar, ela significa literalmente fazer existir, procriar ou gerar. Que esta palavra foi usada em relação à própria existência de Yahushua é prova suficiente de que ele veio à existência como qualquer outro ser humano, em sua concepção e não milênios antes. James Dunn escreveu Cristologia na Criação e na página 51 ele explica bem isso. Você leria para nós, Chris, apenas na parte onde está entre colchetes. Diz, abre aspas, gerar, a vinda à existência de alguém que será designado e de fato será o filho de Yahuwah, e não a transição de um ser pré-existente para se tornar a alma de um bebê humano ou a metamorfose de um ser divino em um feto humano. A palavra gerar é usada em toda a Escritura para se referir aos humanos. O fato de que também é referida a Yahushua prova que ele não existia antes desse ponto. Cada pessoa mencionada nas Escrituras como tendo sido gerada veio à existência somente quando ele ou ela foi concebida, e o mesmo vale para Yahushua. Nós não podemos realmente dizer que o Salvador foi gerado apenas como sendo um humano. Como dissemos antes, não podemos ter duas origens. E não poderia ser gerado duas vezes. É a própria palavra, o significado dela, que estabelece que Yahushua veio à existência em sua concepção e não antes. E os cristãos que nasceram de novo? Bem, isso é diferente, pois, é claro, é um nascimento simbólico. Quando nos rendemos a Yah e aceitamos o dom da salvação, somos gerados espiritualmente. Leia 1 João 5,18 para nós. Este é um versículo interessante. Aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Yah não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Yah o guarda, e o maligno não lhe toca. Tudo bem, ouça agora enquanto eu leio a tradução literal da Young. Diz, abre aspas, sabemos que todo aquele que foi gerado de Yah não peca, mas aquele que foi gerado de Yah é preservado e o maligno não o toca. Fecha aspas. Sabemos que continuaremos a tropeçar no pecado enquanto tivermos naturezas decaídas, mas devemos continuar a lutar contra essa natureza. E algum dia, quando Yahushua retornar e nos presentear com uma natureza superior, deixaremos de pecar. O próprio fato de qualquer um de nós querer parar de pecar mostra a obra do Espírito em nossos corações.
Esta frase no grego que diz que todo aquele que foi gerado, gramaticalmente falando, aparece no tempo perfeito. Isso é interessante porque, gramaticalmente, isso mostra a nossa condição atual. Ainda temos naturezas caídas, e então continuamos como fomos gerados espiritualmente. A próxima frase que diz que aquele que foi gerado de Iá, que obviamente se refere a Yahushua, é diferente. No grego, isso está no tempo auristo. Que tempo é esse? E o que você quer dizer com isso? Bem, está no passado e mostra que algo ocorreu nesse tempo, mas não é uma ação passada contínua. Estando no tempo auristo, deixa claro que a ação foi um evento único. Então, esta frase, aquele que foi gerado de Iá, refere-se à geração física única de Yahushua. Foi um evento único que nunca será repetido. E ocorreu quando ele foi concebido sobrenaturalmente no ventre de uma virgem. Em programas anteriores, analisamos as evidências de que Yahushua era totalmente humano. Então, como devemos entender a frase filho unigênito, que se repete continuamente, ou mesmo a que diz unigênito do Pai? Bem, eles se referem ao status único de Yahushua, que é totalmente humano, e não essa ideia confusa de totalmente humano e totalmente divino. Ele é totalmente humano e ponto final. É isso. Ele é único porque nasceu de uma virgem e Iá é seu verdadeiro pai. Ao contrário do resto de nós, ele não teve um pai humano biológico. E porque gerado significa literalmente ser trazido à existência, isso exclui o termo referente a uma forma limitada de reencarnação, sendo transformada de uma pré-existência angelical no ventre de Maria. Exatamente. Yahushua é repetidamente referido como filho unigênito de Iá, pois Iá o gerou. Mas isso não muda a definição da palavra. Ele veio à existência na concepção e não mudou de forma dentro deste processo. O apóstolo Paulo confirma os relatos de Mateus e Lucas sobre a vinda de Yahushua à existência. Você poderia ler para nós? Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Tudo bem. Me dê só um segundo. Aqui. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Iá enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ok, esta frase, nascido de mulher, é mais uma evidência de que o ponto de origem de Yahushua foi sua concepção. Em outras traduções diz gerado de uma mulher ou que veio de uma mulher. Seja qual for a tradução, vem da palavra grega gnomai, e que significa fazer ser, tornar-se ou vir a existir. Vir a existir, isso exclui uma transformação de uma existência para outra. Sim, e esteve lá o tempo todo. O léxico de Bauer define gnomai como vir a existir e vir a existir por meio do processo de nascimento. Está tudo muito claro. Mas e quanto ao Salmo 2, versículo 7, onde diz, está aqui. Proclamarei o decreto de Yahuwah. Ele me disse, tu és meu filho. Eu hoje te gerei? Isso é uma profecia e, de acordo com Hebreus 1:5 e Atos 13:33, ela se cumpriu no nascimento do Salvador. Agora há duas genealogias dadas para Cristo nos evangelhos, que são a de Mateus 1 e Lucas 3. O registro em Mateus começa em Abraão e segue até Cristo. Diz, Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a etc, etc. Já Lucas faz o caminho inverso, começando por Cristo e terminando em Adão. O ponto que quero que você observe é que tanto Mateus quanto Lucas, ao traçar as linhagens que levam a Cristo, estavam preocupados com o que aconteceu antes de seu nascimento. Eles tiveram muitas oportunidades de mencionar uma existência pré-humana se acreditassem em tal suposição. Não está lá, está? Não, não está. De fato, no mesmo capítulo em que Mateus traça a linhagem de Abraão, ele usa palavras que deixam muito claro que Yahushua veio à existência por meio do ventre de Maria. Lucas faz a mesma coisa em Lucas 1:35, quando cita a explicação do anjo a Maria sobre como ela ficaria grávida. Também notei que em todos os evangelhos sinóticos, Yahushua é repetidamente referido como o Filho do Homem. Ele nunca é referido como Miguel ou ligado a ele de alguma forma. Ou qualquer outro ser angelical que pudesse contribuir para esclarecer essa questão. Se Yahushua realmente tivesse uma pré-existência, seja como Miguel ou outra pessoa, isso teria sido explicado. Certamente não lhe faltou vocabulário para dizê-lo.
Além do mais, se ele tivesse uma pré-existência, ele não poderia ter sido o descendente biológico ou linear de Davi. Os evangelhos se concentram em sua conexão com Davi, mas ele não poderia ser descendente de Davi se tivesse uma pré-existência. Você não pode existir antes de existir. Há mais um ponto que gostaria de considerar. Nós tocamos nisso antes, mas eu gostaria de voltar e dar uma olhada em alguns versículos específicos, ou seja, nos escritos hebraicos, que são os livros que compõem o Antigo Testamento, nos quais o Messias é sempre mencionado como alguém que ainda não existia. Ele sempre é mencionado no tempo futuro e nas profecias que aludem a esse tempo. E é por isso que eu gostaria de dar uma olhada em alguns deles. Você poderia, por favor, abrir no capítulo 24 de Números e ler os versículos 14 a 17? Aqui vemos Balaão falando com Balaque, quando Balaque lhe pediu para amaldiçoar Israel e, em vez disso, Balaão pronunciou uma bênção. Ele, então, irá dizer a Balaque o que o futuro reserva. Ok. Agora, eis que vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu. Nos últimos dias, então, proferiu a sua palavra e disse: a palavra de Balaão, filho de Beor, a palavra do homem de olhos abertos, a palavra daquele que ouve os ditos de Deus. E sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se. Porém, de olhos abertos, vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Esta é uma profecia bem conhecida do Messias. Uma estrela procederá de Jacó e de Israel subirá um cetro, mas que está no tempo futuro. Esta pessoa, como criatura, ainda não existia. Ok? Agora volte para Deuteronômio 18 e leia os versículos 17 a 19. Então, Yahuwah me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Esta é uma profecia de Yahushua. Se Yahushua fosse um ser divino ou angelical, ele já estaria falando as palavras que Yah lhe deu e não precisaria ser uma profecia. Os escritores do Novo Testamento referem-se repetidamente a esta profecia. No sermão de Pedro, em Atos 3, ele diz: Disse na verdade Moisés: Yahuwah Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. Atos 7:37 e João 6:14 também se referem a essa profecia de Deuteronômio. E é interessante que em nenhuma delas haja sequer uma pista de que ele já existia ou que viesse de uma linhagem angelical. Em vez disso, o foco está em vir de uma linhagem humana. Há outra declaração muito clara sobre as origens de Yahushua, e é do próprio Yahushua. Agora, eu sei que todos já lemos isso antes, mas quando você expõe como você está colocando para nós hoje, com indicações que mostram que seu ponto de origem foi sua concepção, esta afirmação fica muito clara. Qual verso? Apocalipse 22:16. Eu quero ler para você. Diz: Eu, Yahushua, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aí está. O próprio Yahushua estabelece sua ligação com Davi como sua descendência. E um último versículo, Salmo 22, versículos 9 a 11. Este é um salmo muito importante, uma profecia do Messias. Na verdade, o Salmo 22, versículo 1, é o que Yahushua disse na cruz, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava citando este salmo. Ele até descreve como os soldados lançaram sorte sobre o seu manto, como suas articulações foram deslocadas pela crucificação, e o que os sacerdotes disseram ao zombar dele. Está tudo lá neste salmo. Agora leia os versículos 9 a 11. Ok. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe.
A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Davi, sob inspiração e falando como o Messias, está aqui traçando muito claramente o ponto de origem de Yahushua até seu nascimento, e não antes. Não em algum passado misterioso e nebuloso. Ele está falando sob inspiração. Ele poderia ter estabelecido uma pré-existência se realmente houvesse uma, mas não havia. Yahushua, como qualquer outro ser humano, veio à existência em sua concepção e não antes. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Olá, eu sou Laura Lee com a sua promessa diária da Palavra de Yah. Durante os isolamentos do Covid-19, a loja de tatuagem de Micah Harold, chamada de Mãos Mágicas, em Shreveport, Louisiana, nos Estados Unidos, foi fechada porque era considerada não essencial. No entanto, Micah não ficava sem fazer nada. Na verdade, ele estava mais ocupado do que nunca. Observando as notícias, Micah anteviu que faltaria produtos essenciais e encomendou água sanitária, álcool em gel para as mãos e outros itens importantes que ele comprou com antecedência e em grandes quantidades. Assim, alguns dias depois que seu estabelecimento foi fechado, ele o abriu novamente, mas não para cobrar preços exorbitantes de quem necessitava de seus produtos, mas os forneceu gratuitamente para aqueles que o procuravam em busca de tais produtos. A notícia se espalhou sobre a loja de Micah e logo outros começaram a entregar suprimentos extras que tinham disponíveis. 1 galão de desinfetante para as mãos, álcool, alguns rolos de papel higiênico, ou seja, tudo o que eles tinham em sobra. Sem demora, os profissionais da saúde começaram a ir à loja de tatuagens em busca de suprimentos, assim que os estoques dos hospitais acabaram. No início, a loja de Micah teve dificuldade em atender a demanda, mas à medida que a notícia do trabalho que Micah estava fazendo estava em todos os lugares, mais e mais pessoas se prontificavam para ajudar. Os restaurantes ligavam para ele para doar a comida que eles não estavam conseguindo vender. Uma loja local separou uma parte dos produtos mais procurados assim que eram descarregados nos caminhões de suprimentos, e um grupo de 20 voluntários organizou entregas para as pessoas que não podiam se deslocar até a loja. A mãe de Micah, Deborah Allen, também se envolveu na missão. Como costureira, ela transformou seus talentos em fazer máscaras que depois as doou. O número de pessoas ajudadas e cujas vidas foram atendidas por esses atos de generosidade só serão conhecidas no céu. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 11 diz: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribui segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Yahuwah ama quem dá com alegria. Yah pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Em Mateus 25, Yahushua ensinou que qualquer coisa que façamos para ajudar a aliviar o sofrimento de outros é aceito por Yah como feito a ele. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes.
enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando você ajuda alguém, você está ajudando o próprio Yahuwah. Quando você dá a outra pessoa, você está dando ao próprio Yahuwah. Quando você alivia o sofrimento de outras pessoas, você está literalmente aliviando os sofrimentos do próprio Yahuwah, porque ele sente o que elas sentem. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Sabe, Will, que esse assunto sempre me surpreende, pois quando aprendo algo novo, eu vejo como a verdade estava na minha cara o tempo todo e eu não percebia. Quando eu era um trinitariano, eu apenas presumia que Yahushua sempre existiu, ou pelo menos ele veio a existir há tanto tempo em um passado remoto que, para todos os efeitos, ele sempre existiu. De qualquer forma, eu definitivamente acreditava que ele já existia mesmo antes de nascer em Belém. Eu sei disso. Fui criado em uma igreja que ensinava que Miguel era o nome do Cristo pré-existente. Claro, nunca houve qualquer prova bíblica dada para tal, mas foi apenas aceito na igreja que Miguel era assim considerado. Uma vez, uma testemunha de Jeová me relatou que ele sabia que eles também ensinavam que Miguel era o Cristo pré-existente, e só por curiosidade lhe perguntei se eles poderiam provar algo que minha igreja não podia. Perguntei-lhe qual era a evidência bíblica para que Miguel fosse o Cristo. E o que ele disse? Bem, ele foi muito honesto, o que eu achei muito simpático da parte dele. Ele me disse que não sabia, mas que iria investigar e me retornaria. E ele te retornou? Sim, ele me enviou um e-mail alguns dias depois. Basicamente, ele apenas reiterou os mesmos tipos de argumentos que minha igreja fazia. E não havia nenhuma evidência bíblica clara para isso. Mas agora eu sei que isso simplesmente não existe e que o Salvador era totalmente humano. E nós precisávamos de um Salvador para nos redimir onde Adão caiu. Ele surgiu como todos nós, na concepção e não antes. Por que você acha que o diabo propagou esse mito da pré-existência de Yahushua? O que eu quero dizer é que ele sempre tem uma razão por trás das mentiras que conta. E eu não estou vendo qual é o ponto para este. Bem, acho que é para sustentar essa ideia de que o Salvador era divino. Se você acredita que ele era divino, ele naturalmente teve que ter uma pré-existência. Isso significa que ele tinha uma vantagem que o resto de nós não temos. O resultado dessa crença é uma de duas reações. Algumas pessoas reagem levantando as mãos, dizendo: Jesus fez no Calvário tudo o que era necessário para a nossa salvação, e agora estamos vivendo sob a graça. Desde que a lei foi pregada na cruz, não importa o que eu faça ou deixe de fazer. E muitos param de se esforçar para viver suas vidas em conformidade com Yah. Eu sei qual é a outra resposta, porque eu mesmo já caí nessa armadilha por muito tempo. Isso me tornaria, mesmo sem perceber, muito legalista. Quando percebemos que a lei ainda é vinculante, nós fazemos tudo o que está a nosso alcance para nos entregarmos totalmente e nos tornarmos perfeitos, assim como Yahushua foi perfeito. E o efeito derradeiro disto é ficar confuso e desanimado quando inevitavelmente tropeçamos e caímos em pecado novamente. E então nos questionamos sobre a nossa própria sinceridade, e Satanás se aproxima para convencer-nos de que pecamos tanto que não podemos buscar por perdão novamente. Pelo menos não até que tenhamos provado o nosso arrependimento, resistindo assim à tentação por um determinado tempo. O que acaba nos afastando de Yah. Eu sei, eu já passei por isso e tropecei nesse ponto várias vezes. É horrível. Mas, graças a Yah, agora conhecemos a verdade. Amém. Estou muito agradecido de como Yah tem nos conduzido a grandes e novas verdades. Eu gostaria de agradecer a cada um de nossos ouvintes que nos sintonizou no dia de hoje. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá, lembre-se, Yahuwah te ama e Ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC,
A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahuwah o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahuwah, que será estabelecido em face do eminente retorno de Cristo.